Começa agora o Notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 12 de novembro. E quem ainda não está com a carteira de identidade em mãos para votar, é melhor se apressar. Devido ao grande número de solicitações do documento, em razão das eleições municipais que acontecem neste domingo, o ITEP ampliou o horário de atendimento. Até esta sexta-feira, dia 13, o funcionamento segue das 8 da manhã até às 6 horas da noite na sede em Natal e ainda nas centrais do Cidadão das cidades de Mossoró e Pau dos Ferros, além da regional em Caicó. De acordo com o ITEP, somente para estes locais, devido à alta demanda, não será preciso fazer agendamento prévio. E as eleições municipais estão intensificando a movimentação na rodoviária de Natal. A expectativa é um aumento de 50% no número de passageiros. Maria Lúcia é natural do município Serra de São Bento e, apesar de morar em Natal há 14 anos, ainda não transferiu o título para a capital potiguar, porque aproveita o período de eleições para viajar e rever os familiares. Minha família é toda de lá, eu aproveito esse tempo, que é para rever minha família. O Sanderson também vota em outro domicílio eleitoral. No caso dele, a viagem é para outro estado, Cuité, na Paraíba. Eu vou votar na Paraíba, eu não vou votar em Natal porque a minha mãe precisa de uma ajuda lá para o candidato dela. Eu estou indo para dar uma força lá, ela e o candidato dela. Com as eleições municipais deste ano, a expectativa é de que o terminal rodoviário de Natal tenha um aumento de 50% no número de passageiros em relação aos finais de semana normais. O que podemos esperar desse final de semana das eleições, aqui no terminal rodoviário de Natal, é um aumento de 50% em comparação a um final de semana normal, com 11 mil embarques, em torno de 9.500 desembarques. Os destinos mais procurados são Currais, Lages, Mossoró, Macau, isso dentro do Rio Grande do Norte. Fora, podemos citar João Pessoa e Fortaleza. 2.447.000 eleitores devem ir às urnas aqui no estado no próximo dia 15. Devido à pandemia da Covid-19, as medidas de segurança devem ser seguidas tanto pelos passageiros quanto pela rodoviária, para evitar a disseminação da doença. Todas as medidas sanitárias foram adotadas, respeitando o protocolo no combate ao coronavírus, mas pedimos também conscientização de todos que venham ao terminal rodoviário, para que venham apenas com a utilização de máscara. Estaremos disponibilizando vários pontos de álcool gel para a população. Estaremos também fazendo a verificação da temperatura na entrada. E na hora de ir às urnas é preciso tomar alguns cuidados para evitar a disseminação da Covid-19. A CESAP, Secretaria Estadual de Saúde Pública, listou as recomendações que devem ser seguidas, tanto pelos eleitores e também nas sessões eleitorais. Thaís Baracho. Entre as recomendações para garantir a segurança sanitária durante as eleições 2020 estão aquelas que todos já conhecem. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca e lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool 70%. As urnas eleitorais devem disponibilizar álcool em gel em quantidade suficiente para que cada eleitor higienize as mãos antes e depois de votar. Mesários e todos os colaboradores devem receber álcool em gel de uso individual e capacitação com orientações sobre medidas sanitárias para evitar o contágio e disseminação da Covid-19. Só deve ter acesso ao local de votação o eleitor que fizer o uso da máscara de proteção. Os eleitores devem evitar levar acompanhantes e crianças para a zona eleitoral. Outra recomendação é que cada eleitor leve sua própria caneta, mas caso contrário, poderá usar uma cedida pelo mesário, sendo higienizada antes e após o uso. As recomendações foram emitidas pela CESAP, Secretaria de Estado da Saúde Pública, por meio das subcoordenadorias de Vigilância Sanitária e Epidemiológica. O objetivo é reduzir o risco de contágio e disseminação do novo coronavírus no estado durante o pleito. A CESAP recomenda ainda que os locais de votação devem seguir as recomendações para limpeza, desinfecção e sanitização, já orientadas por meio das notas técnicas elaboradas e publicadas pela Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária da CESAP e que estão disponíveis no site www.saude.rn.gov.br. Thaís Baracho, de volta ao estúdio.
E o Instituto Butantan vai retomar os testes com a Coronavac, vacina que está sendo estudada para combate da Covid-19. No início da semana, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, havia determinado a suspensão por causa da morte de um dos voluntários do estudo. Após investigação, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o caso trata-se de suicídio e, por isso, o Butantan afirma que não tem relação com os testes da vacina. E nessa pandemia, muita gente transferiu as atividades presenciais para o meio virtual. Mas na hora de cumprir expediente, pelo chamado home office ou teletrabalho, é preciso seguir algumas dicas para melhorar o desempenho e também a qualidade de vida na frente do computador. Na pandemia, Magda transformou a casa em escritório e, de repente, percebeu um aumento da carga e do ritmo de trabalho. O meu trabalho, antes desse movimento de pandemia, desse cenário, era 99% externo. E, de repente, eu me senti com a necessidade de trazer o meu trabalho para dentro de casa. Esse desafio surge a partir do momento de estruturar espaço. Para mim, começou aí, Também tendo a demanda de toda a família, porque não foi só eu que comecei a trabalhar em casa, mas a família como um todo. O home office foi uma estratégia usada por 46% das empresas durante a pandemia. São quase 8 milhões de brasileiros trabalhando em casa de forma remota. E conciliar a rotina profissional com o ambiente doméstico tem sido um desafio. As principais queixas dos trabalhadores são o número de interrupções enquanto trabalham, dificuldade em separar a vida familiar da profissional e problemas de saúde provocados pelas horas extensas de atividades. Reclamações que motivaram a elaboração de um manual sobre como trabalhar em casa. Uma vez que o trabalhador passou a fazer o seu trabalho em home office sem ter um planejamento, sem ter uma preparação da sua estação de trabalho, da sua rotina, e isso causou alguns prejuízos, tanto à saúde física quanto à saúde mental. O objetivo do manual é justamente trazer orientações de forma clara, simples, uma linguagem bem prática e bem ilustrativa. O manual de orientação voltado ao teletrabalho está disponível no site repositório.ufrn.br e traz orientações para a postura e planejamento da rotina do trabalhador. Entre as dicas estão definir um local de trabalho mais isolado possível da rotina da casa, para evitar as distrações como a televisão, nunca trabalhar de pijama ou na cama, e manter a carga horária usual de trabalho, respeitando início e fim de expediente. A fisioterapeuta explica que existe uma postura correta para evitar prejuízos à saúde. A primeira dica que a gente dá é que a pessoa estabeleça um local fixo de trabalho e que ela possa se isolar do restante do ambiente da casa, Outra coisa é pactuar com a sua família, que ali você está no seu horário de trabalho. É importante você manter o horário que você acordava para iniciar o trabalho, tomar café, tirar o pijama e usar uma roupa que seja formal, mas que seja confortável, que caracterize que você está iniciando a sua jornada de trabalho. O computador tem que estar a 50 centímetros de distância. É só esticar o braço para ver. O laptop deve estar a uma distância de mais ou menos um braço, certo? E a parte superior da tela na altura do olhar. Por exemplo, aqui ele está mais baixo. Então, a gente pode usar alguns dispositivos que já existem no mercado para ajustar a altura, ou em casa, pega um livro, uma caixinha, e tenta colocar numa altura do olhar. E olha só, um assunto importante. Algumas lesões na boca podem indicar doenças graves, como câncer, por exemplo. Por isso, é preciso manter uma rotina de cuidados, entre eles o autoexame. Esse atendimento é ofertado gratuitamente por uma faculdade particular de Natal. Há algum tempo, Fabiana percebeu que a saúde dos dentes já não é a mesma. Para ela, o surgimento de pequenas cáries pode estar relacionado com a retirada de um tumor maligno na cabeça há um ano. Eu fiz 27 sessões de radioterapia cirúrgica fracionada. Graças a Deus, não tive que perder os dentes. Na boca eu não sinto nada. Escovo a língua, céu da boca, faço toda a asepsia, todo o asseio. Só que eu sinto que
entre o dente e a gengiva caiu o esmalte. E a Fabiana está certa. De acordo com especialistas, a saúde bucal não está relacionada apenas aos dentes, mas está ligada a todo o corpo. Pequenas alterações na boca podem indicar doenças mais graves, inclusive o câncer. Profissionais da odontologia podemos detectar precocemente alguma alteração sistêmica através de alguma alteração na boca, sim. Uma faculdade particular de Natal oferece o atendimento gratuito. Todas as quintas-feiras, os interessados, adultos ou crianças, passam por uma triagem antes dos atendimentos. O objetivo é diagnosticar precocemente alguma alteração antes de chegar a uma doença mais grave. Uma infecção na boca, se não for tratada a tempo, pode gerar sim alguma alteração sistêmica grave. Se você não higienizar, pode se acumular bactérias, pode causar processos infecciosos na boca que podem alcançar a corrente sanguínea e parar em outros órgãos, como o coração, causando infecções do coração. Esta dentista ainda explica que o autoexame na boca pode ajudar nesse diagnóstico precoce e que deve fazer parte da rotina das pessoas. Os sinais de alguma alteração na boca são manchas, porque a nossa boca tem a coloração rosa. Se você tiver alguma alteração de cor, ou para escura ou para branca, a gente deve procurar o dentista para avaliação. Feridas, tanto aquelas feridas que doem quanto não doem. Crescimentos de tecido, que podem estar associados a próteses ou não. E para mais informações sobre o serviço, basta ligar para o telefone 3344-7805. E agora, futebol. Jogando em casa, o ABC perdeu para o Vitória da Conquista no Frasqueirão, em jogo válido pela 12ª rodada da Série D do Brasileirão. Hugo, como foi a partida? Mara, o jogo não foi nada bom. Infelizmente, o ABC foi derrotado pelo placar de 3-1. O Vitória da Conquista abriu o marcador aos 16 minutos do primeiro tempo, de cabeça com o zagueiro Breno. No início da segunda etapa, o alvinegro foi buscar um empate com o Alisson, que acertou esse chutaço de fora de área. Mas a reação parou por aí. Aos 33 do segundo tempo, o Rafamar recebeu livre e só escorou para marcar. Aos 40, deu tempo ainda do time baiano fazer mais um, desta vez com o Rafinha. E ainda falando em Série D, Hugo, é verdade que tem um técnico de um dos times potiguares com Covid? Pois é, Mara, o técnico diagnosticado com o coronavírus é o João Paulo, treinador do Potiguar de Mossoró. De acordo com o clube, ele foi diagnosticado como assintomático. Mesmo assim, ficará afastado por 10 dias do comando do time macho. Durante esse período, o Potiguar será comandado pelo auxiliar, o Alisson Herculano. Ele, inclusive, já treina o time nesta sexta-feira em partida fora de casa contra o Central de Caruaru. Obrigada, Hugo. Vamos agora ao nosso giro de notícias. G1RN. A Arquidiocese abre programação da festa de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira de Natal. No Minuto, Justiça Eleitoral do RN requisita mais apoio de forças federais. Tribuna do Norte, conclusão da obra do túnel de macrodrenagem fica para junho de 2021. Agora RN, Butantan, diz que retoma testes da Coronavac já nesta quarta-feira 11. Grande ponto, RN tem média diária de óbitos por Covid abaixo de 1 desde setembro, diz CESAP. Bom, e eu me despeço por aqui, lembrando que no domingo, dia das eleições, a TV Câmara estará ao vivo a partir das 5 horas da tarde, acompanhando a apuração dos votos e todo o cenário político do Estado. Até lá!